Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações, dê o seu joinha no final do vídeo, assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje, um vídeo bastante especial, eu pretendo tecer algumas diferenças entre a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. A minha fala aqui é com base na minha experiência como pesquisador e com base também nas minhas leituras sobre alguns livros de metodologia científica. Bom, para quem está iniciando o mestrado, sabe que escrever uma dissertação não é tarefa tão simples e fácil. E para quem está iniciando o doutorado, tão pouco, porque precisa de 4 anos para elaborar uma tese. Bom, eu vou trazer aqui algumas referências para que vocês possam tomar maior familiaridade na escrita da própria tese e também da dissertação. Para que eu possa aqui me comunicar um pouco melhor com vocês, eu escrevi no meu caderno essas diferenças. Eu pretendo aqui glosá-las, explicá-las com as minhas palavras e tecer alguns comentários. Bom, as diferenças entre mestrado e doutorado, a primeira delas seria ao número menor de páginas da dissertação. Uma dissertação gira em torno de 120, 150 páginas. Eu me lembro muito bem que quando eu circulava pela biblioteca na Universidade Federal de Santa Catarina, eu ia lá no setor de referências aí, o local em que ficavam as teses e as dissertações. Eu sempre, quando tirava uma tese, ela tinha um volume mais aí robusto, mais pesado. Já uma dissertação sempre mais fininha. Bom, uma dissertação possui um caráter mais monográfico, nós sabemos. Já uma tese, o número de páginas é sempre maior, de 300 a 400 páginas. É uma estrutura de fôlego, a sistematização dos capítulos, dos subtítulos, dos resultados, das contribuições de uma tese, é sempre de maior fôlego diante a de uma dissertação de mestrado. A segunda diferença entre a dissertação e a tese seria o quê? O pioneirismo e a originalidade que são menores numa dissertação. A voz do autor da pesquisa pouco aparece. Muitas vezes, os mestrandos aí pela falta de segurança, pela falta aí talvez de capacidade analítica de muitos textos, não estou querendo aqui generalizar, tá? Então, acabam fazendo aí muitas citações, buscam aí completar o próprio texto com a voz de muitos autores, de outros pesquisadores. Já na tese de doutorado, o pioneirismo é maior. A voz do autor, pela própria experiência acadêmica, já aparece melhor. O ineditismo também contribui melhor para a própria ciência, mesmo porque um doutorando precisa apresentar aí uma voz autoral, uma voz aí mais científica e não precisa citar sempre muitos autores. Bom, a terceira diferença entre a dissertação e a tese seria o quê? Na dissertação, nós temos a liberdade menor do orientando. O orientador já aprende esse orientando, fica com medo aí de deixá-lo mais à revelia, mais à solta, né? Então, o número de reuniões ah, é maior, o controle é maior e o próprio orientador agenda aí vários compromissos com esse mesmo orientando durante as etapas do mestrado. Já no doutorado, a liberdade do acadêmico é maior. O ineditismo, que ele busca contribuir com a própria ciência, e a autonomia que ele já possui pela sua experiência de ter passado pelo mestrado, vai fazer também a diferença na pesquisa. Então, geralmente, o orientador deixa esse orientando mais solto, ele pode aí ministrar palestras, ele pode aí frequentar a biblioteca e passar horas na biblioteca, e o próprio orientador vai deixar isso claro durante algumas reuniões. Olha, eu vou deixar você mais solto, eu quero que você faça as disciplinas, que você cumpra elas, e, logicamente, o número de reuniões também será menor.
Bom, a quarta diferença entre a dissertação e a tese é que na dissertação parte do problema da pesquisa já foi solucionado por alguns pesquisadores. Geralmente o assunto, o tema, também já é bastante pesquisado. Já na tese, não. O problema é inédito, a fortuna crítica geralmente é escassa, você precisa criar algo diferenciado, né? Você precisa trazer um avanço dentro daquela área do conhecimento, você precisa confrontar os autores clássicos, os de vanguarda, você precisa aí trazer uma contribuição ao avanço científico. Bom, a quinta diferença aqui entre a dissertação e a tese seria que a linguagem acadêmica e científica do mestrando ainda carece de uma voz autoral, conforme eu tinha comentado. Então, essa voz aí, ela é muitas das vezes criada, mas com certo medo. Geralmente essa voz, quando aparece, aparece com erros de sintaxe, né? Erros de citação, erros de metodologia científica. É muito comum que, quando o mestrando vai passar pela qualificação, os membros e o comitê da qualificação vai alertar que a sintaxe está um pouco aí ruim, muitos erros aí de língua portuguesa, de metodologia científica. A escrita científica ainda carece de uma voz autoral. Já o doutorando não, a linguagem dele já possui uma voz, ele já possui uma maior ousadia, ele já formula desafios, ele já consegue escrever de uma forma mais ensaística, mais produtiva e até mesmo ter maior iniciativa diante do texto científico. Bom, para que a minha fala aqui possa se concretizar, eu trago a NBR 14724, vou ler aqui para que vocês possam entender o que é uma tese. Peço licença. Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de orientador doutor e visa a obtenção do título de doutor ou similar. Fim de citação. Então, portanto, a tese possui esse caráter original. E como diz Humberto Eco também lá no livro dele, Como se faz uma tese. É um livro aqui que nós já dialogamos em vários vídeos aqui do canal, né? Um livro informativo, explicativo, bem-humorado, né? E eu recomendo a todos vocês a leitura desse livro. Eu peço licença para citar uma passagem no capítulo 1, que é uma tese para que serve, na altura da página 1 mesmo, tá? Ele diz o seguinte: uma tese consiste num trabalho datilografado, naquela época, né, quando ele escreveu esse livro, com a extensão média variando entre 100 e 400 laudas, no qual o estudante aborda um problema relacionado com o ramo de estudos em que pretende formar-se. Segundo a lei italiana, ela é obrigatória. Cabe lembrar que Umberto Eco lecionou, né, por um longo tempo na Universidade de Bolonha, escreveu o romance O Nome da Rosa na década de 80, né? Teve várias passagens dentro da crítica literária, enfim. A, terminando a citação, após terminado todos os exames prescritos, o estudante apresenta a tese perante uma banca examinadora, para que houve o comunicado do relator, o professor com quem se faz a tese, e de dois dos contra-relatores, os quais levantam algumas objeções ao candidato. Nasce daí também um debate que envolve os demais membros da banca. Bom, como eu comentei a vocês, a dissertação ela precisa aí, digamos, de uma estrutura menor, no qual a própria tese, não, ela precisa de um maior fôlego. Por isso, você precisa ter o tempo necessário durante 4 anos de pesquisa, trazer uma contribuição, resultados, não é? Avançar dentro do campo específico e do assunto que você escolheu. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre as diferenças entre a dissertação e a tese de doutorado. Eu aqui não pretendi esgotar o assunto. Por isso, trabalhei somente as 5 diferenças para que a gente possa tecer alguns comentários, avançar dentro do conhecimento científico. Se você gostou do conteúdo, comente aqui no final do vídeo. A sua participação ajuda a criar aqui o debate e avançarmos dentro do conhecimento. Um abraço e até o próximo conteúdo.